Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que tem certos assuntos que é melhor ficar calado, principalmente quando você compreende a vastidão deste universo. E aí as pessoas são acostumadas com os filmes hollywoodianos de extraterrestres vagando pelo espaço sideral, viajando milhares e milhões de quilômetros, atravessando buracos negros, atravessando sistemas solares, para de repente essas naves, por um leve descanso, alguma coisa acontecendo, atracarem, caírem, né, e se esbaldarem na Terra, como aconteceu no caso de Roswell, né? Atravessam o universo inteiro para dar problema no mundo, né? No planeta Terra. E, no caso de agora, no Brasil, né? É óbvio que todos aqui que me assistem sabem muito bem que esses OVNIs não vêm de milhares e milhões de quilômetros de distância, muito pelo contrário, esses OVNIs estão até próximo da gente, tá? E aí, né, eu fui procurar um noticiário, eu acabei encontrando esse noticiário por acaso no TikTok. Fui procurar saber notícias, se alguém falou, se a Rede Globo falou, se a CNN falou. Ninguém falou nada. Aí que a coisa pega o bicho, meu irmão. Porque se ninguém falou nada, é porque não é para se falar. Geralmente assim, redes de transmissão de mainstreams, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, essa galera tem informação privilegiada. Geralmente, qualquer BO que dá na polícia, eles ligam para fazer matéria, a secretário de Educação, secretário de Economia liga para fazer matéria, então esses caras, eles sempre estão um passo à frente aí da notícia, né? Agora, esse caso de um OVNI que caiu em 2022, há poucos dias atrás no Brasil, ó, todo mundo caladinho, campeão. Eu não encontrei nenhuma informação na internet. Somente canais no YouTube que falam sobre esses assuntos aqui. Mas os canais no YouTube todos vocês conhecem, né? É aqueles canaizinhos malucos que falam no espaço sideral, quanto que na verdade a gente sabe muito bem que isso não existe, né? É um universo no seu processo inicial ele é plasmático. Então, se o universo é plasma, que é o estágio inicial da matéria, uma super temperatura que nem o diamante aguenta, como poderá esses seres transitarem por lá, a não ser que utilizem portais, que é a pauta do vídeo de hoje, que você vai entender mais sobre o assunto. Você entra lá no Google e procura, né? OVNIs Caieiras São Paulo, né? Inclusive escrevi errado o termo aqui. E você não encontra nada, né? Uma pessoa ou outra, um jornalzinho fundo de quintal, um blog aí de um gordinho que mora no sótão. É esse tipo de coisa, de informação que você não encontra nada, cara. Nada assim que seja alguém importante falando sobre esse assunto. Nada, nada. O que caiu no céu de Caieiras, em São Paulo, 14 de junho passado? Nada, nada. Cara, ninguém importante falando. E aí a coisa fica estranha quando você pega, tipo assim, esses blogs horrorosos, né? Que parecem que saíram lá da Deep Web, né? Falando sobre o assunto. E um cara no TikTok falando sobre o assunto com evidências. A coisa fica muito estranha, mas muito estranha. E eu vou ter que conter as minhas palavras aqui, porque lembre-se bem, falar da Rússia, falar da China, falar dos Estados Unidos, morando no Brasil, é uma coisa, meu irmão. Falar do Brasil, morando no Brasil, é complicado. Não é tão fácil de falar como você imagina. A gente tem que mensurar cada palavra que a gente fala aqui, porque a consequência pode ser drástica. Então, olha que coisa interessante. No dia 13 para 14 de junho, várias testemunhas viram algo caindo do céu, no caso, céus, tá? Sobre a cidade de Caieiras, estado de São Paulo. Há também relatos de seres vagando por essa região. Não foram só uma pessoa. Basicamente, eu vou contar para você poder entender. Um objeto voador não identificado, podendo sim ser uma nave militar, podendo sim ser um disco voador,
caiu em alguma região de Caieiras, alguma região aí, basicamente entre floresta e cidade. Quando esse objeto caiu, eu vou descrever aqui porque eu vou ter que rodar o vídeo passo a passo. Em 15 minutos chegou um helicóptero militar. Ponto número 1. Primeira coisa, um helicóptero militar chegou em 15 minutos. Já começa a ficar estranha a história, porque vagabundo e bandido, a gente sabe que os helicópteros da polícia demoram para chegar uma horinha, uma hora e meia. Agora, o helicóptero militar já começa a ficar um pouco estranho. E, evidentemente, além do helicóptero militar, no dia seguinte, né, uma porrada foi. Assim, eu acredito que de madrugada deva ter passado uma polícia, investigador, uma porrada de gente indo para a região. Mas não foi filmado porque a galera dorme e vai trabalhar no dia seguinte. Mas de manhã teve uma porrada de caminhão do exército indo para a cidade, indo para o local do acidente. As pessoas que moram na região, né, que onde esse suposto objeto caiu, relataram dois humanoides, seres parecidos com seres humanos, um ser mais alto do que a estatura humana, beirando os seus 3 a 4 metros, e um ser com 1,80 m, né, que saíram dessa nave. Estavam tentando dialogar num idioma que ninguém conseguia entender nada, né? Um deles era tatuado, com umas tatuagens estranhas, e o outro tinha uma capa de prata, né? Eu não sei se seria uma capa de prata ou uma manta, né? Uma manta de aquecimento. E aí, evidentemente, né, quando começou a chegar os militares, eles começaram a fugir pela floresta. E o relato das pessoas locais é que eles estavam correndo em alta velocidade na floresta, mas os pés e as pernas não estavam se movimentando. É como se estivesse no hoverboard, né? Aqueles carrinhos que o pessoal anda inclinado. E quanto que, na verdade, a gente sabe que isso aí é um processo chamado levitação, né? A pessoa consegue... só em filme, somente em filme da Marvel, da DC Comics, as pessoas voam assim, cara. Isso não existe. O nosso centro de gravidade ele depende do nosso corpo estar para baixo. Essa história de voar assim, ó, é loucura. Isso é só em filme. O ser humano, se ele tivesse a capacidade de voar, a gente voaria assim, ó, exatamente em pé, porque o nosso centro de gravidade ele está relacionado com o nosso corpo. Se a gente ficar o dia inteiro assim, não vai voar. Isso é filme hollywoodiano, tá? Então, ainda que alguém tenha algum tipo de tecnologia de levitação, é evidente que ninguém vai ficar voando assim, campeão. A pessoa vai voar de forma, né, com o centro de gravidade para baixo, né? Ninguém, não existe assim. É porque os filmes mudam muito a mentalidade das pessoas, tá? E aí, o que acontece é o seguinte, né? Esses caras fugiram, a região foi cercada por militares durante um tempo, ninguém ouviu mais falar sobre o assunto, não saiu nenhuma nota em lugar nenhum, somente os blogs Cafundel do Judas, né? Tipo esse blog aqui que eu nem sei de onde, que inferno que saiu esse lugar aqui, porque o site tá uma porcaria. E aí você vai procurando e não encontra nada, cara. Evidência nenhuma, só uns gatos pingados falando. Aí esse cara aqui que fez esse blog, pelo menos ele colocou alguns vídeos falando sobre o assunto. Eu vou rodar o vídeo, eu vou tirar o som, né? Mas só para você poder entender, né? Alguém aqui gravou, né? Vou avançar isso aqui. E eles falam que foi mais ou menos nessa região aqui que chegou a cair, tá? E aí, ó, olha que coisa interessante, ó. Eles mostram no mapa mais ou menos a região que caiu. E aí tem, ó, o helicóptero está sobrevoando a região de Caieiras hoje cedo, né? Será que estão procurando algo? Moradores relatam que estava bem baixo. Então os caras estão procurando mesmo, né? Eu vi de manhã, próximo ao Roxinol subindo. Então ele vai mostrando as reportagens das pessoas falando, ó, mas nada é fim das ações, buscas encerradas. Hoje parece um carro do exército próximo ao local dos fatos, em Laranjeiras. E a coincidência? Qual a sua opinião? Ou seja, se não for esses caras compartilhando essa coisa na internet, ninguém entende. Aí eles relataram aquele caminhão aqui do exército, né, que foi esse aqui, ó, e basicamente foi essa região aqui de Caieiras que caiu. Aí tem uma filmagem, né, dos caminhões aqui do exército chegando na região. Você pode acompanhar que é uma porrada de caminhão do exército com soldados, né, militares armados até o dente, estão indo para a região. Ah, mas é um treinamento. Ah, treinamento. Cai um objeto na floresta e aparece uma porrada de militar armado. É um treinamento. Ah, meu irmão, você vai cantar essa pedra para mim mesmo aqui? Aqui não tem criança, eu não tô assistindo Galinha Pintadinha. Né? É óbvio que não. Se cai um objeto na floresta e aparece uma porrada de militar armado, alguma coisa tem. Nem que seja
nem que seja um desertor que pegou alguma nave estranha, um avião, um tucano, alguma coisa, e deu com os burros na água e saiu fugindo, correndo. Nem que seja um desertor, mas alguma coisa aconteceu, campeão. Né? Ah, treinamento. Alguém derruba uma nave para fazer treinamento. Óbvio, né? Claro. É como diz aquele filme Iron Man, né? Homem de Ferro, né? Ele basicamente fala, ele está sobrevoando o Oriente Médio, ali perto da Arábia Saudita. E aí ele é procurado por dois caças militares americanos, né? Um dos caças dá problema, eu não vou contar a história do filme. E aí, basicamente, o Tony Stark fala assim, com um amigo dele que é militar, né? Ó, o seu avião caiu aí, seu caça, né? E aí, mas e o que eu vou falar com a mídia, não sei o que. Fala que é um exercício militar de treinamento. É o que os caras falam, meu irmão. Acredita quem quer, acredita quem quer. E aí você vê o exército se movimentando, né? E, inclusive, eu acho muito estranho isso aqui, ó. Além do exército estar se movimentando, você vê isso aqui, ó. Esse carro aqui, ó, é um carro, ó. É um do exército de medicina, de paramédicos. Agora, por que paramédicos? É paramédicos para os soldados? Se for paramédico para os soldados, o que? Os soldados vão enfrentar uma zona de risco que precisa de paramédicos? Ou será que é paramédicos para esses seres que caíram lá? Né? É isso que fica a pergunta, tá entendendo? É isso que fica. E aí, basicamente, é a região. E o pessoal fala, ó, basicamente, buscas sendo feitas de madrugada, dia 15/6, em Caieiras, vê lá um helicóptero filmando a floresta, né? Ó, helicóptero da Polícia Militar, não sei o quê, e Exército Brasileiro por suposto OVNI que teria caído na região. É suposto, hoje em dia não pode falar nada, né? E aí, basicamente, estão procurando, ó, procurando na floresta, campeão. Você acha que você escondido na floresta, os caras não te acham? O exército brasileiro é o exército mais bem treinado na floresta no mundo. No mundo. E aí, o que acontece é o seguinte, o soldado brasileiro, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, para eles dormirem, o soldado brasileiro, eles enrolam uma folha de bananeira de um lado para o outro e dormem. Esses caras, meu irmão, são nascidos na floresta, tá? Então não acha você que morar na floresta você vai abdicar de ser procurado, não vai não. Você vai amenizar a situação de caso você tenha algum problema, né? Caso você seja antissistema, mas se o exército quiser, te acha e acha facilmente, tá? Essa é a verdade. Viver é Cristo, morrer é lucro, tá? E aí você vê o helicóptero procurando, né? Tem alguma coisa estranha, eles escutaram barulho e o pessoal indo buscar aí, tá? Aí você vê ó, o pessoal falando aqui, né? Eles trataram o caso como se fosse brincadeira, nem se importaram com o ocorrido e ficaram debochando. Se fosse ao contrário, se fosse num centro de Caieiras, poderiam ter certeza que eles iriam mover os céus e a terra para descobrirem o que foi, mas como foi no bairro afastado, eles cagaram. Caieiras, se fala a verdade, gente, é hipócrita, af. E o pessoal, primeira coisa que eles fazem é ridicularizar. Primeira coisa que fazem é ridículo. E tá lá o carro do exército e os caras que são os paramédicos, né? E aí tá aí a história, campeão da região, né? Que foi, e os caras procurando. E me parece que foi nessa região montanhosa aqui, né? Isso não é eu falando, meu irmão, dificilmente você saberia sobre esse incidente aqui, tá? O curioso fato que eu acho que é bem interessante de ser comentado aqui nesse assunto é ponto número 1. Por que um OVNI que vai atravessar o universo inteiro de patos intergalácticos, de coisas maravilhosas como buraco negro, como radiações gama, atravessam tudo pra cair num fim do mundo chamado Caieiras, cara? Como é que um OVNI viaja o universo sideral, atravessa Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, Sistema Solar, atravessa a Xuxa, e aí chega no Brasil e vai cair num bairro fim do mundo, uma barraco chamado Caieiras? Não faz o menor sentido. A não ser que esses OVNIs venham daqui. Como é que pode uma coisa como essa viajar o espaço inteiro, não acontecer nada e aqui no lugar mais inóspito possível alguma coisa acontecer? Aí fica a resposta. Esses OVNIs, assim como a gente debate esse canal aqui, não vêm do espaço sideral. É simples assim. De duas hipóteses. Ou hipótese número 1. Isso é um projeto não brasileiro. O brasileiro não tem tecnologia para isso. Um projeto militar de seres humanos que estão tentando domar essa tecnologia. Ou projeto número 2, né,
basicamente esses seres que de alguma maneira caíram aqui, não que seja do espaço sideral, como a gente já debateu esse assunto aqui inúmeras vezes. Agora, é interessante a gente falar sobre esse assunto por um pequeno obséquio. Não é a primeira vez que cai no Brasil, nós tivemos o caso de Varginha também, tá? Tivemos vários casos, eu não vou ficar comentando muito aqui sobre o Brasil. Mas basicamente, tá? O que acontece é o seguinte, se você acredita na bola supersônica da NASA, pode sair, pode fechar esse vídeo, que esse vídeo aqui não é para você. Fica lá com o que a Rede Globo vai falar sobre o assunto, fica lá com o que o E-Farsas vai produzir sobre o assunto, fica à vontade, vai lá, esse é o seu público, esse é o seu alvo, tá? Agora, se você acredita na Bíblia, acredita no Criador, se você entende que existe uma premissa, uma agenda por trás desse assunto, fica, porque esse conteúdo aqui é para você. Basicamente é o seguinte, lembrando você essa ideia, tá? O mundo é estacionário e plano, isso é óbvio, não dá para negar essa verdade. E aí, a partir do momento que você entende que o mundo é estacionário e plano, existe uma cúpula nos protegendo, você vai lembrar que eu tô aqui há 6 anos falando que o campo eletromagnético da Terra está enfraquecido. Lembra que eu disse que em cima do Brasil o campo eletromagnético está mais enfraquecido ainda. Lembra que o nosso universo é plasmático e lembra que você, para atravessar os domos, assim como Enoque dizia, né, era através de portais com a tutela dos anjos, e anjos existem anjos caídos. Qualquer ser que não nasceu na Terra é extraterrestre. Usa um pouco da sua cabeça. Pensa, usa, vamos raciocinar, vamos usar o nosso tutano que temos no cérebro. Se o anjo não nasceu na Terra, ele não é terráqueo. Se o anjo não é terráqueo, logo, qual que é o antônimo de terráqueo? Extraterrestre. Então, os anjos são extraterrestres. Oh, parabéns! Parabéns, você saiu de cupidos alados, os bebezinhos com flechinhas de coração, para seres extraterrestres. Ponto número 2, campeão. Quantas vezes nós não falamos aqui que os anjos têm tecnologias colossais? Se você acha que anjo usando flechas de cupidos, não, campeão, muito pelo contrário, tem tecnologia de ponta. Se você pegar o livro de Enoque, versão etíope, você pegar a Bíblia em Gênesis 6, vai saber que os santos sentinelas, a namorada das mulheres, deram origem a Geburins, Nefilins, Ofanis, tudo que você pode imaginar, Ofanis não, desculpa, todo tipo de híbridos que você possa imaginar. E aí você pega o livro de Enoque e descobre que os anjos repassaram tecnologia para os seres humanos. Outra coisa interessante, a Bíblia, toda vez que você vê falando sobre dominação do ferro, se fala sobre tecnologia avançada. Pra que alguém na Bíblia vai ficar falando que o cara dominou o ferro? Meu irmão, o cara, ele entrou no ringue com um pedaço de ferro e tava o ferro brigando com ele conseguiu lá botar um estábulo em cima do ferro, montou em cima do ferro. Não. Quando se fala que na Bíblia que se dominou o ferro, se dominou a tecnologia baseada em ferro, que justamente são essas naves aí. Então, quando a Bíblia se falar de ferro, fala-se de tecnologia. Pensa um pouco, usa a sua cabeça, tenta refletir sobre o assunto. Meu irmão, a coisa é muito simples. É muito simples. Quer ver um outro chabu? Se eu falar esse assunto aqui, os caras eles vão arrancar o cabelo das costas. Olha só, se eu falar para você que Jesus Cristo é um híbrido, você vai arrancar os cabelos. Meu irmão, Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo. Ele foi fecundado pelo Espírito Santo em Maria. Espírito Santo nasceu na Terra? Não. Se não nasceu na Terra, o antônimo de terráqueo é o quê? Extraterrestre, que coabitou com ela, dando origem a um ser que é o Criador, evidentemente, mas você tem a sua linhagem híbrida. Que maravilha! Se eu começar a falar isso aqui, os caras vão botar fogo na minha casa, campeão. E aí eu evito de falar sobre esses assuntos aqui. Você tem que entender que a Bíblia, a Antiga Aliança, a Antiga Aliança se trata da luta e preservação do DNA humano. A partir de Gênesis 6, o Criador manda o dilúvio. Não é só água, tá, campeão? Basta construir um barquinho e sobreviver. Não é só água. Então, basicamente, teve uma guerra plasmática e o dilúvio foi enviado para erradicar simplesmente a linhagem da serpente, os híbridos, que são descendências dos anjos caídos. Gênesis 6 fala muito bem disso. O Criador não se contenta com a modificação do DNA humano.
E aí veio todo aquele dilúvio que preservou a linhagem de Noé, porque era uma linhagem pura. Então, a antiga aliança é uma história de preservação do DNA humano. E a nova aliança é pegar aquele DNA podre, imundo, que é o DNA que já foi corrompido. É só você ver a história da antiga aliança até chegar em Jesus. E colocar ali um outro DNA, que era o DNA de Adão, que tem alguma coisa que vale a pena ser salvo. Aí vem Jesus Cristo. Você pega lá o âmbito de Caim, a partir da descendência de Caim só foi ladeira abaixo, só foi destruição, os seres humanos já nasceram sem alma. Aí quando chega Jesus Cristo, que vem e advém do Espírito Santo, a toda a linhagem que é proliferada ali, né, a partir daquele momento passa a ter algum tipo de alma. Por isso se fala que a partir daquele momento as pessoas poderiam ser salvas. Seria difícil explicar esse assunto para quem não tem entendimento da Bíblia, para quem os olhos ainda não foram abertos. Então pensa e raciocina um pouco. De onde será que vêm esses discos voadores? Ponto número 1. Eles podem vir de bases militares de seres humanos com tecnologia avançada. Já falamos sobre esses projetos aqui. Ponto número 2. Se trata de seres que sobreviveram ao dilúvio morando em cavernas. Mas esse não seria o caso, já que as pessoas relataram ver dois seres humanos humanoides. Então não caracterizaria sobre essa história de seres que moram no subsolo da Terra, que dessa maneira sobreviveram ao dilúvio. Né, que são conhecidos como Anunnakis, extraterrestres, antigos astronautas. E ponto número 3 é o que a gente está falando, que é o mais plausível possível, mas ainda tem um certo tipo de problema. Né? Com a inversão magnética, a Terra vai reduzindo de tamanho, né? Por isso que tem um arco ártico imenso circundando a Terra. A gente já falou que a Terra tinha uma capacidade muito maior. Cara, se eu for falar que hoje, as 24 horas de hoje não chegam a 108 horas do passado, quando se representava um dia. Seres humanos... Se eu for contar aqui, os caras bugam a cabeça. Então, basicamente é o seguinte, a Terra está encolhendo de tamanho. O território da Terra está diminuindo. E esses discos voadores que estão vindo para cá, ao meu entender, no chutômetro, trata-se aí, tá? Basicamente aí, desses seres querendo vindo, atravessando esse portal para nossa cúpula aqui para sobreviver à inversão, uma coisa desse gênero. Visto que os caras estavam na borda, estavam próximos daqui, e quando vier o plasma, eles não querem estar ali presente. Então é dessa maneira que a gente pensa que a coisa está aí acontecendo, tá? Então tem as imagens aí, evidentemente, né? Tem as imagens aí, mas, né, eu só encontrei esse blog. E por favor, o cara que é criador desse blog aqui, invista um pouco mais, né, num template mais abençoado aí para poder tratar desses assuntos aí, né? Tá tudo quebrado, não consigo, mesmo com as anúncios abertos, não consigo ver nada. É uma confusão danada aqui. Dê mais atenção ao seu site, visto que as pessoas usam ele como referência, né? Já que o seu site fala-se sobre OVNIs, por favor, né, dê mais ênfase nele para que a gente possa assim pesquisar, tá bom? Agora, olha que coisa interessante. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu nunca sei se eu posso divulgar esses vídeos ou não, né? A gente não tem ideia se dá para divulgar esse vídeo, mas eu recebi essa imagem, foi disso aqui, ó. Foi lá do TikTok. Eu vou colocar a imagem aqui para você ter mais ou menos uma vasta ideia, né? Foi esse cara que falou, ó, você ouviu algo sobre a suposta queda de um OVNI na cidade de Caieiras, São Paulo? Segundo o relato de moradores, o fato ocorreu dia 14/6, né? E aí, basicamente o cara tá falando, ó, meu chroma key aqui, pessoal, ele tá de fora aqui, vai ficar uma borda branca, não é o teu telefone que tá quebrado, tá? É o meu chroma key. Mas olha que coisa interessante, ele vai falar sobre o assunto, né? Eu vou colocar um áudio aqui, mas é assim, eu não posso rodar o vídeo todo, nunca se sabe o que vai acontecer se eu rodar o vídeo todo, né? Vou aumentar o som, né, pra gente poder ouvir isso aqui. No Brasil, a gente tem vários relatos de quedas de... Eu odeio essas musiquinhas de teco-teco, mas infelizmente é a nova geração, a gente tem que entender. Várias pessoas ouviram um barulho e tal, pelo menos tem narração aqui, né? Há algo como se tivesse caído no céu e explodido, né? E na manhã
seguinte, vários caminhões, helicópteros, exército, bombeiro, polícia e tudo mais que você pode imaginar estavam lá em Caieiras, né? O curioso fato é isso. Muita suspeita e vão em direção à suposta queda e o que é não se sabe, né? Viaturas, exército, mobilização, tudo em torno do que estava acontecendo. Ele mostra ali essa questão ali dos caminhões, tudo, e fala, ó, foi visto, né, uma luz vermelha, no sentido Morro Grande, em um bairro que fica próximo à região da mata, cerca de 15 minutos depois apareceu o helicóptero, né, que já foi confirmado que é do Exército, né. Ele fala que houve sobrevivente à área da queda, para você ver como é que é uma coisa, né, e aí o curioso fato é o seguinte, ó, ele fala que o helicóptero demora, que foi muito rápido, né, muito estranho, mas ele fala o seguinte, ó, no meio da mata, olha só, vamos voltar um pouquinho, ó, além disso, segundo os moradores, foram vistas 2 pessoas, ou humanoides, tá? Não descarta essa hipótese. No meio da mata, um tamanho normal, e na mata, um de tamanho normal e o outro maior, tá? E várias tatuagens. E ele falava uma língua que não dava para ser entendida a outras pessoas. Alta com capa prateada. As 2 pessoas estavam se escondendo, soldados no meio da mata. Os moradores falavam que as pessoas estavam movendo rápido pela mata. Parecia que eles estavam numa esteira rolante, aquele negócio de hoverboard que eu falei. Não conheço o canal do cara aqui também, mas eu achei interessante ouvir esse relato lá no TikTok e decidi trazer para vocês aqui, né? E aí o curioso fato, eu acho muito interessante a gente poder comentar sobre esse assunto aqui, é que você não vê notícia nenhuma. Você não vê notícia nenhuma. Se aparecer alguma coisa aqui na internet, vai ser no É Farsas. Só isso, meu irmão, só latrina abaixo. E quando aparece no É Farsas, você sabe nitidamente que é verdade. É simples assim. Apareceu lá, pode ter certeza que é verdade, meu irmão. Apareceu alguma coisa ali falando, por exemplo, sobre que tal composto faz mal para a saúde. Pode pesquisar que faz bem, cara. Pode pesquisar. É sempre assim. O que a mídia, o que os sites do governo fazem, que recebem financiamento do governo fazem para ludibriar as pessoas, estude que é o oposto. Apenas estude e você verá e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você não encontra nada. Não tem informação, só tem esse... Você vai procurar lá e ninguém fala mais ou menos o que está rolando, né? Você não encontra a evidência. É tudo maluco, a Regional News... os caras usam uma imagem vetorizada, infantilizada, para descredibilizar o assunto. Aí não dá para você pegar uma notícia como essa e querer falar sobre o assunto se, né, você tem aí logo de cara uma imagem descredibilizada como essa, né? Então, qual que é a moral da história que eu acho que é extremamente interessante aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Vamos pegar aqui aquele vídeo, né? Que tem mais um conhecimento. Tem outros vídeos aqui, tá, pessoal? O nome desse site aqui se chama ovnihoje.com, tá bom? Quem quiser saber mais informações sobre o que aconteceu, existe um site chamado ovnihoje.com, tá bom? Mas por favor não saia do vídeo, a gente tem muito mais assunto para comentar. E no final do vídeo eu vou dar um parecer bem legal aqui para vocês, tá bom? Agora, olha que coisa interessante, vamos voltar aqui para você poder ver, tá? Que aqui o helicóptero já está procurando os caras lá. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando que vai acontecer inversão magnética. Nós estamos falando que o campo eletromagnético da Terra está enfraquecido. A Bíblia relata que, em Apocalipse, que as estrelas cairão. O que são estrelas? Estrelas são anjos. Anjos irão cair. Agora, como é que esses anjos vão cair, campeão? Como que esses anjos vão cair? Raciocina. As estrelas estão caindo. O diabo arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu consigo. Então, Lúcifer foi lá, no universo do Big Bang, pegou Plutão, pegou Marte, agarrou todo mundo assim, ó, agarrou tudo que você pode imaginar e veio para a Terra? Não faz o menor sentido. Tem estrelas muito maiores do que a própria Terra. A Bíblia, na verdade, a palavra estrela não é estrela, é povos das estrelas. Mas tudo bem, deixa pra lá. Isso aí é uma das vastas traduções erradas do Vaticano. Basicamente, estrelas são anjos, são seres que realmente estão vivos, ok? E, né, é evidente que quando se fala as estrelas estão caindo, os poderes celestes são abalados, porque eles estão caindo na Terra. E aí você vê eles caindo aqui na Terra. E aí, quando começa a cair extraterrestre na Terra, você vai lembrar de Apocalipse, das estrelas estão caindo.
As estrelas estão caindo, os extraterrestres estão caindo para tudo quanto é lado, né? Essa é a verdade. E os poderes celestes, o que é poderes celestes? São os poderes divinos dos anjos serão abalados. E aí, meu irmão, nós veremos dias como nunca houve em precedentes. Você não acha que esses seres vão se revelar? Claro que vão, é óbvio. Vamos pegar um versículo bíblico para você poder entender. Olha só, as estrelas estão caindo, né? Vamos ver se você consegue. Ó, as estrelas cadê? Não, meu, é incrível, né? É incrível como os caras censuram tudo, né? É incrível. Estrelas estão caindo. Vamos ver se eu acho aqui a evidência, né? Já que tá cortando. Cara, cada vez que eu entro nesses mecanismos de busca, eu não encontro mais nada. Parece que esses caras estão. Nós somos a geração com mais tecnologia no mundo. A geração com mais tecnologia no mundo. E incrivelmente a geração mais burra. A gente tenta procurar informação na internet, só aparece o que eles querem que nós vejamos. É incrível isso, né? Vamos pegar aqui Marcos, não, vamos pegar aqui as estrelas do firmamento. Mas que maravilha! A Bíblia também fala sobre a Terra estacionária, a Terra Parará, Pururu plana, né? Que maravilha! Ah, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, meu irmão, você não precisa acreditar em mim. Quando você morrer e você ressurgir, você vai lembrar, oh, realmente o cara tinha razão. Meu irmão, você não precisa acreditar em mim. Eu não quero nem que você acredite. Você verá. É simples assim. Não é questão de crença, né? É questão de absolução. Da mesma forma que existe um Deus, criador de todas as coisas, ainda que você negue, ele continuará existindo, assim é a sua criação. Agora, por que Deus escolheu a Terra dessa maneira? Eu não faço ideia. Mas tudo que Deus criou, inclusive a existência universal que é feita de forma cúbica, você consegue reproduzir no plasma. Ou seja, você consegue reproduzir o domo no plasma, você consegue reproduzir toda a estrutura do inferno no plasma, toda a estrutura celestial no plasma. É a maneira que Deus quis. Eu não sou o criador para te falar por que ele fez dessa maneira. Mas se ele fez, tem um motivo, tá? Eu que não vou discutir aí com aquele que criou todas as coisas. Vamos ver. A internet é maravilhosa, né? Como sempre. Vamos pegar aqui, palavra caindo. Vamos ver se eu vou achar aqui. Não, é incrível, né, gente? Parece brincadeira, cairão. Vamos lá, né? Eles mudaram a palavra. As estrelas cairão, versículo 25, versículo 13, capítulo 13, versículo 25, né? Vamos lá, olha só. Deste modo estáis vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência, o glorioso retorno de Jesus. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Como que isso é possível? Como é que um ser colossal como o sol, que milhões e milhares de vezes maior do que a Terra, não dará a sua luz? Como é que a lua, que é imensa, vai deixar de aparecer na Terra? Hein? Como é que vai ser? Como é que ela vai deixar de ser visível a todo mundo? Mas que maravilha! Que maravilha, campeão! Quem crê em Deus, quem crê em Jesus e acredita no Big Bang, meu irmão, seu fim está próximo. E eu não vou evangelizar você aqui, eu quero mais é que se lasque. Porque a pessoa acreditar em Deus, acreditar na teoria da evolução do macaco é piada para mim, campeão. É piada, tá? Olha que coisa interessante aqui, olha só. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá. Como é que o sol escurecerá? O sol é um portal energético. O sol ele é representado como o plasma, ele é elétrico. O sol é elétrico, tá bom? Coloca na sua cabeça que o sol não é uma bola de fogo flamejante no universo. Não faz nem sentido essa teoria maluca que colocaram na sua cabeça. O sol ele é elétrico. Coloca na sua cabeça que o sol é elétrico, ok? E a lua não dará a sua luz. A lua é basicamente a refração do plasma no domo. A lua ela é translúcida. Não dá para você pousar numa coisa que, infelizmente, é translúcido. A lua é testemunha fiel do Criador. A lua é basicamente o que é a Terra. Se você olhar para a lua, você verá todos os continentes que existiam desde a época primordial da Terra, vai conseguir ver as regiões que aconteceu, as lutas plasmáticas, as guerras, porque a Lua é testemunha fiel do Criador. A Lua é um registro de tudo que aconteceu na nossa existência.
Não se trata de um lugar para você, mas eu vi no filme Apolo. Cara, não é canal para você aqui, não é. Eu não tô aqui para ensinar as pessoas. Isso é papel de você procurar saber. É você que tem que correr atrás dessas informações. Não sou eu aqui, eu não sou pai de vocês, tá bom? Agora, olha que coisa interessante. A Lua não dará a sua luz. Isso é um processo de inversão magnética, onde, né, basicamente será interrompido, haverá uma certa revolução, onde o campo magnético ele vai parar, né, durante um tempo. O Sol vai, toda essa carga energética vai escurecer. Quando entrarmos nos 3 dias de escuridão, pode ter certeza que o Sol é o nosso maior, o nosso maior aliado contra esses seres dimensionais, que eu já trouxe relatos aqui, é o Sol. Quando ele deixar de dar a sua luz, serão 72 horas de terror e pânico, né? Mas aí eu não vou comentar aqui, eu já fiz vídeo sobre o assunto. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E o que é essas estrelas, campeão? O que é essas estrelas? Vamos lá, vamos pegar Apocalipse para você poder ver, ó. De novo, Apocalipse 6, versículo 13. Tá? E as estrelas do firmamento cairão sobre a terra. Se você pegar Ferreira de Almeida, a Bíblia está tão blasfemada na Ferreira de Almeida que se você encontrar, por exemplo, eu não vou colocar, eu não quero nem pronunciar essa porcaria aqui, mas se você colocar que Jesus Cristo ele era homoafetivo, é capaz da Ferreira de Almeida estar lá escricarado, meu irmão. Parece que quem escreveu a Ferreira de Almeida foi a Gretchen, porque é incrível como eu tenho a Ferreira de Almeida em casa e tem a palavra deuses na antiga aliança. É uma maravilha, é uma novinha gelada. É a novinha gelada. Pegue a King James 1611, tá? E de preferência as mais antigas, não as atualizadas, tá? Por isso que eu falo. Porque o Vaticano tem tanto rabo preso com o sistema que eles nunca vão colocar esse versículo aqui, ó. Olha só, e as estrelas do firmamento. Ou seja, você acha mesmo que você vai encontrar a palavra firmamento na Ferreira de Almeida? Se encontrar, meu irmão, vai ser fora de contexto. Não vai mesmo encontrar. Porque firmamento se trata do domo celeste, tá? E as estrelas que estão no domo celeste cairão sobre a Terra. Mas como é que elas cairão? Porque o campo magnético está enfraquecido, está chegando a inversão magnética e esses extraterrestres vão começar a cair na Terra. Vai ser uma maravilha, meu irmão. Vai ser uma maravilha esses seres aqui. Como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Ó, que maravilha, né? Que maravilha. Acabou de cair uma estrela, né? Olha que interessante, né? Basicamente, uma estrela do firmamento acabou de cair sobre a Terra. Que maravilha, em cima do Brasil. Aí eu falo que o campo magnético, ó, campo magnético, Brasil está enfraquecido. Isso que é notícia do Metsuma, tem uma porrada de notícia de outros sites que falam a mesma coisa que, ó, enfraquecido, ó. Eles estão entrando pelo Brasil. É só você olhar, olhe para cima. Não tem um filme chamado Não Olhe para Cima? O trouxa não olha para cima. O inteligente, intelectual, olha para cima. Se você olhar, você que mora na cidade, meu irmão, você não vai conseguir ver isso. Mas quem mora no campo e tem o céu limpo, não poluído, pega um dia de céu estrelado. Vá lá, sente fora da sua casa, olhe para o céu durante 1 hora. Eu desafio você a não enxergar um OVNI. Eu desafio a não enxergar. Você vai enxergar e você vai falar assim, poxa vida, tá escancarado. Essas orbes de luz, hóstias celestiais, discos voadores, arcas aparecendo para tudo quanto é lado. Tá escancarado, meu irmão, tá escancarado. Então não faz essa porcaria, tá tudo quanto é lado já. É incrível, parece que essas porcarias vão acontecer a qualquer momento, ou nos próximos anos pelo menos, né? É incrível como você olha para o céu, você vê orbe de luz para tudo quanto é lado. Então saindo, caindo do céu, caindo do que estava no passado lá, meu irmão. E aí o campo magnético está enfraquecido, eles conseguem adentrar na Terra, principalmente em cima do Brasil, tá? E aí fala, ó, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como pergaminho quando se desenrola. Como é que você desenrola um pergaminho? Meu irmão, quero ver quem é o padre, o pastor que vai contar essa red pill pra mim. Não vai que é o pior. A Ferreira de Almeida ela provavelmente, vamos pegar aqui só para você. Eu não acho que a Ferreira de Almeida vai ter. Vamos pegar aqui, ó, Apocalipse 6:14, olha só. Bíblia Ferreira de Almeida atualizada. Vamos ver se eu vou achar alguma coisa interessante aqui. Ok.
AP6, Apocalipse 6. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui, se vai aparecer, né? Ah, não vai. Aqui vai usar outra. A vantagem desse site aqui, ó, que é o Bíblia Português, é que eles têm a referência do BibliHub, ó, tá vendo? Então, como eles têm a referência do BibliHub, eles não podem mentir, omitir informação, né? Então, você não vai encontrar mas, por exemplo, BibliHub, você pode vir aqui, por exemplo, em Apocalipse, ó, vamos pegar o livro aqui de Apocalipse e você vai entender, né? Evidentemente, os caras não podem revelações. A tradução fora do Brasil é livro de revelações, né? Revelações, número 6, ok? E vamos pegar o versículo 14, né? Versículo 6, 14 aqui, ó. E aí tem a sua tradução, evidentemente tem a sua tradução, só que aí você tem aqui o grego, né? Você tem o grego e o aramaico, são as línguas principais. Então não dá para você mentir se você tem uns pergaminhos sânscritos do passado. Não dá para você mentir, escritos do passado. Sânscritos é de outra religião, tá? Olha só para você poder ver aqui, ó. Então você pega o céu, ok, ó. Eu vou colocar no Google Tradutor, para quem não entende inglês, eu acho que fica mais fácil, né? O céu aqui, ó, desenrolou, né, como um rolo, ó, como se tivesse sido enrolado, ó. O céu desenrolou como um rolo se tivesse sido desenrolado, né? Então, olha que coisa, deixa eu voltar aqui, é melhor eu mesmo traduzir, senão vai ficar confuso, né? Olha só, o céu desenrolou como se fosse um rolo desenrolado, né? Que é basicamente isso aqui, ó. E assim o céu foi recolhido como pergaminho quando se desenrola. Tá percebendo? Não dá para omitir essa informação. Agora, se você pegar a sua Ferreira de Almeida, não vai contar essa parte, né? Que maravilha! Não vai contar essa parte, né, campeão? É maravilhoso, né? É o que eu falo. Toma cuidado, não adianta você ter a sua fé e pegar o esgoto e querer manifestar sua fé em cima de um esgoto, né? Pega alguma coisa decente, né? É incrível, eu falo isso. Então você tem aí, e você pode pegar o dicionário Strong, né? E ver, por exemplo, aqui, ó, no caso, ó, a palavra rolo de papiro, um diminutivo de biblos, um rolo, ó. E você pega o Strong, a palavra 975. E aí você consegue pegar versículos na Bíblia onde é falado sobre rolo, para você conferir qual é o significado de rolo que está se falando naquele momento. Então, por exemplo, às vezes está falando rolo, um rolo de fazer massa, um rolo de bater no marido, um rolo de livro. Que rolo que é esse? Aí você vai pegar a referência 975 e você vai começar a procurar referências. Aqui, ó. Aqui fala um rolo de certidão de divórcio. Você sabe que no passado se escrevia um rolo que se abria, né? Então é isso que está se falando. Aqui numa carta, que é um rolo que se abria. Aqui é um livro, que é um rolo que se abria. Então, quando se fala aqui que o céu está sendo recolhido como um pergaminho que se desenrola, evidentemente é que o céu está sendo desenrolado. E eu quero ver qual Bíblia que vai tentar ludibriar você desse assunto. Isso que é fé, campeão. Isso que é fé. Ou você acredita na Bíblia, entende que não existe essa teoria da evolução dos macacos, veganos, super saiyajin, onde um mosquito vira um elefante, vira um transmaverick baiano e depois vira um ser humano. Não, meu irmão, não existe isso. É muito simples, né? É o criacionismo. E aí você vê, ó, um pergaminho que se desenrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Como que as montanhas serão removidas dos seus lugares? Adivinha quem está cantando essa pedra aqui há muito tempo? Quem está cantando essa pedra? Eu já coloquei uma porrada de artigo aqui no meu blog, inclusive está atualizado lá, né? Mas, inclusive eu recomendo que você leia para você entender o QI do brasileiro. Isso aqui foi um trabalho de escola, né? Mas deixa para lá. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui eu acho que é mais interessante, ó. Continentes ocultos, né? Vamos ver se eu coloquei, foi nesse artigo aqui, ó. Nesse artigo, ó. A Lua é testemunha fiel do Criador. Isso aqui é meu blog, tá? Blog pessoal. Se quiser ler, leia. Se não quiser, não leia. E aí a Lua, ela mostra continentes perdidos que existiam no passado. E se você pegar de referência na Lua, você vai entender que a Terra diminuiu de tamanho. O relógio do Criador, ele está se acelerando, está encurtando. O nosso tempo na Terra está diminuindo. Eu, pessoalmente, não acredito que nós sejamos a última geração. Ainda haverá uma geração que sucederá a nossa, talvez por 500 anos, por 1000 anos, por 5.000 anos, não fazemos ideia, mas nós não somos a última
geração. Ainda não somos a última geração. Só explicando aqui para vocês. E aí você vê todos os continentes perdidos, a Lua é testemunha fiel do Criador, e você entende sobre esse assunto. Aí você consegue, pô, se a Lua é testemunho fiel do Criador, e você tem continentes perdidos, quando a Bíblia, quando o Apocalipse fala que todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, eu vou te convidar a tentar entender como que isso aqui foi movido. Então tinha que os continentes, eles foram, olha só, movidos de lugar, foi erradicado, e aí você vê basicamente, ó, o que sobrou foi isso aqui, ó, a cúpula da última inversão que tinha isso aqui, o que sobrou foi isso aqui, ó. Foi essa parte aqui que sobrou da inversão magnética, né? Então nós estamos vivenciando em 1/3 da Terra, 2/3 a gente não tem acesso mais. E aí fala sobre o Black Sun, o Sol Negro, né? Como que é possível, né? Olha só coisa interessante. Vamos lá, o Sol ficou escurecido como roupa coberta de luto e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Como é que aqui fala que o céu ficou escurecido e aqui fala que o céu, olha só, ele basicamente, ó, o Sol escurecerá, né? Então como é que isso é possível? Pelo modelo da bola supersônica eu não faço a menor ideia, mas por aqui, pelo modelo que é, você entende que o que é chamado de Black Sun, Sol Negro, né? Que fica abaixo, né, de forma equivalente no campo eletromagnético da Terra. Aí você fala assim, mas esses caras são loucos, né? Somos todos loucos, né? Inclusive, nós é que somos loucos, né? Imagina, né? Nós é que somos loucos, né? Não, é incrível, é incrível. Você chega em tudo quanto é canto no monastério, em lugares você encontra referência ao Sol Negro, né? É incrível, ó, referências ao Sol Negro, né? Esculpido em tudo quanto é canto, né? Eles usam essas, eles não sabem nem, eles não fazem nem ideia do que é o Sol Negro. A galera que entende o Sol Negro é a galera da nova era, que sabe que está vindo uma nova era, uma era onde nós provavelmente não estaremos aqui. Quem estará aqui talvez seja servo do diabo, alguma coisa desse gênero. E aí eles sabem exatamente disso, né? Alquimia e arte negra, né? É basicamente o Sol Negro, onde as coisas vão mudar. Quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas do planeta, pois é, essa porcaria aí, ó, vai chegar e vai pegar geral, tá? Então, isso que fala sobre o Sol Negro é referência, é possível de ser descrito no modelo estacionário, tá? Não vou ficar explicando isso aqui, você tem a capacidade de pesquisar. Entra nos grupos no Facebook, no Telegram, entra nos canais que falam sobre esse assunto, pesquise, estude. Não queira tudo de mão beijada. É simples assim. E aí fala que o sol escurecerá, né, como coberto roupa de luto, e todas as luzes tornará vermelha como se estivessem ensanguentada. E as estrelas do firmamento cairão sobre a terra, e como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como pergaminho, quando se enrola, então todas as montanhas foram movidas. Vamos continuar lendo para você poder entender o que vai acontecer aqui com a terra, né? Movida dos seus lugares. E aconteceu que os reis das terras, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos, enfim, escravos, eles buscaram refugiar em cavernas, em rochas, entre as rochas da montanha. O que está descrito aqui? Apesar que a tradução aqui não está 100% fiel, o que está descrito aqui? Está descrito que os caras vão buscar cavernas e rochas para sobreviver. É o que foi feito na antiga aliança na era pré-diluviana. Eles buscaram refúgios em cavernas no passado. Então, por exemplo, você encontra aí bunkers. Bunkers não é. Meu irmão, bunker é coisa de. Bunker não vai sobreviver se a sua. Olha, se você acha que que o bunker vai sobreviver à imersão, tenha um disco voador em mãos, no mínimo, tá? No mínimo, e tente acessar um lugar chamado Shambhala, porque se não for lá, meu irmão, você não sobrevive não, tá? E aí, basicamente, o que aconteceu é descrito, né? Eu vou colocar aqui como Hollow Earth, né? A gente encontra essa referência aqui, tá? Basicamente, tá? Aqui são traduções de ondas. Eu vou colocar aqui dessa maneira, só para você poder entender, né? Sempre vão descredibilizar a informação. Mas, né, evidentemente, existem passagens para o subterrâneo e existe um continente, uma civilização, inclusive eu falei sobre Shambhala,
uma civilização imensa que vive debaixo da Terra. Foi dessa maneira que eles conseguiram sobreviver à inversão magnética. Esse é o povo da era pré-diluviana que sobreviveu ao dilúvio, né? Conhecido como os Anunnakis. Eles sobreviveram aqui nessa região. Talvez essa região seja a região que eles vão sobreviver ao dilúvio. Não todos os dilúvios, tá? Não todas as inversões magnéticas, mas até a penúltima inversão. A última, quando se considerar o apocalipse final, aí nem Shambhala, nem lugar nenhum aguenta, tá? Aí não tem nem como se esconder do Criador, né? Mas por enquanto, como não é o fim, mas um evento que sucede o fim, eles estão aí fazendo dessa maneira. E aí eles vão buscar se esconder em cavernas, em rochas, blá, 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 blá. Por isso que eu acho que esses seres aqui, ó, que caíram tão desesperados, é o que eu penso sobre o assunto, né? Eles estão desesperados, porque basicamente a coisa está ficando colossal. Deixa eu pegar aqui o artigo, vamos lá. Então passarão a berrar para os montes e rochedos, caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ah, mas Jesus Cristo é um garoto mimado, querente por atenção? Meu irmão, você acha que você vai nas manifestações LGBT, que faz todo tipo de maldade e Jesus Cristo vai ficar lá? Não vai, cara, não vai. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Infelizmente não é assim que as coisas, não é assim que a banda toca. Então o Criador não veio trazer paz, mas sim a justiça e a espada. No fio da espada, campeão. Entenda isso. E aí eles vão tentar sobreviver e, né, eles vão querer se ocultarem, né, através das montanhas. Eles vão desejar que toda aquela camada de terra que está em cima deles proteja eles da ira do Criador. Mas quando chegar o evento final, essa camada será aberta. Portanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles. E quem poderá sobreviver? Aqui já é falado dos extraterrestres, dos anjos caídos e quem poderá sobreviver. Então, não é à toa, vamos voltar, depois eu falo sobre esse assunto aqui, não é à toa que esses seres estão desesperados, atravessando o domo celeste, caindo sobre a face da Terra, para tentar sobreviver ao que sucede. E aí você vê os seres humanos, humanoides, né, usando naves, nave caiu aqui na Terra, porque provavelmente não aguentou o impacto do domo celeste, né, que tem um campo magnético, tem um portal para ser atravessado. A gente chama de domo de bronze, né, mas é para ficar um linguajar mais fácil para você poder entender. Né, provavelmente são pessoas, né, de uma outra região da Terra, de um momento da inversão magnética que sucedeu, estão se aproximando e aí caiu aí, tá tentando buscar esse refúgio, correndo, né? Porque aí, meu irmão, tem um exército, a galera atrás dele, né? E aí fica essa corrida maluca aí. Então, ao meu entender, são sim seres humanos, provavelmente de uma era pré-diluviana que uma era de inversão magnética que antecede a nossa, falam um idioma que ninguém consegue entender, porque justamente é uma língua antiga, tipo Tartarian, assim, que se perdeu, que o pessoal não faz nem ideia de como é que se fala línguas antigas. E aí, basicamente, estão buscando maneiras de sobreviver à inversão magnética, adentraram o nosso domo, né? Não esperavam que a gente tivesse tecnologia, ou talvez não esperassem serem abatidos, ou talvez algum imprevisto com o campo magnético, caíram lá no Boca de Fumo, no Brasil, danada, em Caieiras, tá? E aí, basicamente, então eu falando mal de Caieiras, pessoal, mas eu falo mal de Belo Horizonte, falo mal de Rio Grande do Sul, falo mal de qualquer lugar, cara. Como brasileiro, eu posso falar mal do Brasil. O Brasil é um dos melhores países do mundo para sobreviver. Pena que o brasileiro é o problema do Brasil. O problema do Brasil é o brasileiro, campeão. Só isso. E aí, basicamente, ó, a brasileira estraga tudo, tá? E aí você olha basicamente aqui e é isso. Eles estão tentando sobreviver, né? De alguma maneira. Provavelmente deve querer sobreviver de alguma outra maneira aí, né? E aí eu digo para vocês, tá? Para você poder entender. Se você soubesse quem é o Criador, se você soubesse quem é Jesus Cristo, talvez você teria mais medo de Deus e de Jesus do que teria mais do que o diabo, do que o Islã, qualquer porcaria. Meu irmão, se você soubesse de fato o que é a Red Pill, o que está esperando pra gente, você, meu irmão, você não seguiria nenhuma outra religião, cara.
Não, você entenderia, esses pastores de Araque, essa galera evangélica, essa galera católica, meu, esses caras não fazem ideia. Eu não sei nem se eu tenho um livro aqui para falar. O livro chama A Conjuração Anticristã, que fala que uma seita discreta, hoje não é secreta mais, chamado MD, você entendeu muito bem, criou a igreja evangélica. É fruto desses caras. A igreja católica, ela, apesar de no início do tempo foi uma inquisição cristã, a luta por Cristo, se perverteu no final, né, se perverteu no final, mas basicamente tanto a igreja evangélica como católica, né, não representam os interesses de Cristo nesse mundo, não representam. Muito pelo contrário, se você quer ser condenado, é só visitar um desses lugares, pode ficar tranquilo que o seu lugar está reservado. Né? Ou o homem que trocar Jesus Cristo por um pastor, por um padre, né? É só você pegar Mateus 13, 14, você vai entender. A ninguém vos chamei de rabi, que nos dias de hoje é mestre, e nem guia, que nos dias de hoje é pastor. Um só é vosso Deus, a saber, Cristo. Então, quem trocou Jesus Cristo por homens, saiba que seu lugar é no inferno. Agora, se você, enquanto vivo, o profeta Isaías dizia, buscai o reino de Deus enquanto é possível, alcançai misericórdia enquanto ainda é possível. Busque a Deus intimamente, não dependa de homens. Se depender de homens, você está ferrado. É simples assim. Então, olha só, eu imagino que esses seres aqui que caíram, vamos supor que seja real, eu imagino que esses caras que caíram aqui sejam frutos da última inversão magnética, provavelmente há 400, 500 anos atrás. Não foi uma grande inversão magnética, porque estão vivos, né? Se fosse uma inversão de 2.000 anos atrás, meu irmão, isso não aconteceria, tá? Isso não aconteceria. Então, basicamente, deve ser uma das últimas inversões. E o fato, né, de tentar sobreviver é isso, cara. Só que eu vou te dizer uma coisa. E aí? Pulou para cá, pulou, saiu do domo de lá para cá. E aí? O que tem aqui desse lado? Tem a inversão nos aguardando, né? É isso. Então, é o que eu digo para vocês. O apóstolo Paulo, ele mesmo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, a gente tem que concentrar a nossa vida no Criador. Não dá para nós sermos imortais. Nós não somos seres humanos imortais. A mortalidade nos precede. Enquanto espíritos, somos imortais. É por isso que existe a condenação eterna. Mas no corpo não tem. O universo ele é plasmático. Saindo aqui da Terra, tudo é plasma. Não tem como. O corpo humano não resiste ao plasma. Então, para a gente poder sobreviver ao que existe, à imensidão que Deus criou, vai saber o que Deus resguardou para todos nós. Não dá para usar o corpo de carne, esse corpo de carbono, não dá, cara. A gente vai precisar de um novo corpo, por isso que Jesus Cristo mesmo disse, será um corpo ressurreto, e um corpo ressurreto não pode ser de carbono, composição atômica, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, né? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Eu, francamente, não posso afirmar que seja um disco voador, ainda que eu acredite, né? Mas ninguém falou sobre esse assunto. Na minha visão, isso aqui tem correlação a algum evento magnético e as estrelas estão caindo. Tá? É só isso que eu falo para cada um de vocês. É evidente que ninguém vai entender o que eu falo, né? Ninguém vai entender o que eu falo. É duro saber a verdade e as pessoas não entenderem sobre esse assunto. As pessoas jamais vão compreender a imensidão do que é o Criador. Eu não sei nem 1% da verdade. Sendo bem honesto para vocês, eu estou longe de saber a verdade. Se eu soubesse 1%, eu já estaria louco. Eu não sei nem 1%. Agora, é incrível como pouquíssimas pessoas nesse planeta sabem a verdade. Se tiver quatro brasileiros que entendem sobre esse assunto, é muito. Eu não acho que tenha 4 brasileiros que vão entender sobre esse assunto. Mas sempre é tempo de aprender, né? É só pegar os livros apócrifos, é só questionar a ciência, é só correr atrás, pegar a Bíblia, fazer escatologia, usar o BibliHub e começar a estudar, viver e orar ao Espírito Santo, né? Que é a manifestação e plenitude de Deus, né? Conhecida, para que traga para você sabedoria e conhecimento. Foi assim que eu fiz para poder aprender, né? É melhor ser triste nesse mundo e ser sabido do que ser ignorante, ser feliz e a condenação nos aguardar. Né? Quem é inteligente não é feliz, lembra bem disso, tá? Bom, quem quiser conhecer o meu trabalho,
A gente fala sobre tecnocracia, contra-censura, empreendedorismo. A um preço muito acessível, você tem o meu contato pessoal, você aprende sobre criptomoedas, eu acho bom você aprender. A gente faz uma comunidade fechada, uma porrada de coisa interessantíssima para você aprender a um preço extremamente acessível. Você vai ter o meu contato pessoal e eu garanto para você que vai ser uma das melhores experiências na sua vida. Olha só, isso aqui é a avaliação dos alunos, né, na nossa comunidade fechada, os vídeos de tecnocracia. 114 avaliações, nota máxima, 5 de 5. Isso mostra que as pessoas valorizam o meu trabalho. O que eu ensino aqui, meu irmão, você não encontra na internet. E ter o meu contato pessoal para tu trocar ideia comigo é inacreditável. É um conhecimento que vai mudar a sua vida. Se você acha que isso custa 2, 3, 4, 5 mil reais, você está ligeiramente enganado, meu irmão. Isso aqui não custa nem 300 reais para você poder aprender e ter o meu suporte pessoal. Quem quiser conhecer, links na descrição e também para você aprender sobre empreendedorismo com quem tem resultados, né? É só você analisar, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui o Como Vencer Todos, que é uma empresa que eu já tenho há mais de 8 anos, né? E aí você vê aí o resultado que eu tenho e a experiência que eu passo para as pessoas. Quem quiser conhecer, link na descrição, tá? Recomendo para você poder entender mais sobre o assunto. E você, o que acha que vai rolar, né? Bom, fique na paz.